Bom, vamos lá então. Ah, boa tarde, pessoal. Agora começando oficialmente o encontro do nosso grupo, né? Que nem nós estávamos conversando ali no Skype, agora vai ser esse é o nosso último encontro do grupo, né? E que nem eu estava falando, aí dependendo de como as coisas se ajeitarem, a gente pode continuar no próximo semestre ou podemos não continuar. Mas aí o propósito desse nosso encontro hoje é conversar sobre como se faz um artigo científico. Tá? Entender o que é um artigo científico, qual é que é o propósito de um artigo científico, né? Tudo isso. Vamos lá. Então, acho que começando por esse ponto, talvez seja o principal. Qual o propósito de um artigo científico? Tá? Os artigos científicos eles são responsáveis por levar para a comunidade acadêmica conhecimento científico, né? Os pesquisadores aí, por meio de observações, fazem aí um recorte da realidade que vai ser estudada, por meio dessas observações e com o rigor de um método científico, de técnicas de pesquisa e de tratamento de dados adequados, eles fazem essa apresentação. Eles constroem esse conhecimento científico. Aí as primeiras coisas que se observa no artigo ele não pode ser abrangente, tá? O propósito de um artigo não é ser abrangente, o propósito não é tratar diversas questões ou temáticas adjacentes, tá? A proposta de um artigo é abordar uma problemática específica por meio de uma metodologia que vai ser empregada, visando aí, né, por meio desse processo, levar para a comunidade acadêmica aquele conhecimento que não tinha sido produzido até aquele momento naquela perspectiva, tá? Uma característica dos artigos científicos, eles são marcados por inovação. Todo artigo científico ele tem que trazer uma perspectiva de inovação. O que significa? Professor, isso quer dizer que o tema nunca deve ter sido abordado antes? Não. Tá? Quando a gente fala em inovação, nós estamos falando aí de uma perspectiva voltada para o fato do trabalho não ter sido publicado anteriormente em lugar nenhum. Ou seja, não pode ter sido apresentado em conferência, não pode ter sido publicado em anais de eventos, capítulo de livro, em outro periódico científico, enfim, esse tipo de coisa. Ele não pode ter sido publicado antes, tá? E a perspectiva da inovação, ela também é vista a partir da estrutura e da lógica interna do trabalho. Ou seja, vai olhar qual que é o problema que foi investigado, qual o objetivo do trabalho, qual o arcabouço teórico utilizado, quais os métodos, as técnicas, esse tipo de coisa, né? Toda a coerência interna do trabalho. Se vocês têm algum trabalho que já foi publicado em outro lugar, em anais de eventos, como capítulo de livro, principalmente anais de evento e capítulo de livro, tá? Se você publicou já um artigo em um periódico científico, você não consegue republicar ele em outro lugar, tá? Algumas
em algumas situações peculiares, com algumas exceções, são permitidas. É permitido você traduzir o artigo para outra língua e tentar publicar em outro periódico, mas sempre informando ao editor da revista que aquele artigo já foi publicado em língua portuguesa, em tal revista, em tal número, né? Manda o link do trabalho e diz que você teria interesse em republicar ele traduzido para o inglês. Tá? Mas, tirando essa pequena situação, tá? Artigos que foram publicados em periódicos, não são republicados. Tá? Artigos que foram publicados em anais de eventos ou capítulo de livro, pode ser publicado em periódico científico? Pode, contanto que ele seja refinado, recortado, mais aprofundado teórico ou pragmaticamente, tá? Mais limitado. Tá? Você não pode pegar aquilo que você já publicou, copia e cola e mandar para a revista. Não pode. Ou você aborda uma questão específica dentro daquele trabalho, faz um recorte, refina ele, faz um aprofundamento teórico. Quanto a isso não tem problema, porque aí você consegue e preenche o requisito da inovação, tá? Mas fora isso não. Importante, quando a gente fala em artigo científico, a gente tem que distinguir entre o conhecimento comum e o conhecimento científico, tá? Se vocês observarem aí as ciências naturais, as ciências exatas, é muito mais fácil nós identificarmos o conhecimento tido como científico, né? Os resultados obtidos, porque, ou ainda, por exemplo, as ciências médicas, tá? Porque são muito mais fáceis justamente tem algumas perspectivas mais objetivas que são de mais fácil verificação. Agora, nas ciências sociais, filosofia, sociologia, psicologia, direito, enfim, todas aí as ciências sociais, ciências do pensamento, tudo, elas têm temas, têm formas de abordagem muito heterogênea, tá? Então, em virtude disso, tem que estar sempre atento, porque existe uma linha muito tênue entre o conhecimento científico e o conhecimento que é produzido a partir das convicções comuns. Tá? A grande diferença aí entre o conhecimento científico e o conhecimento comum, né, é que o conhecimento científico ele tem todo um aparato teórico metodológico que dá respaldo para ele. Tá? Então, não seria só apenas no tema, na problemática, no objetivo do trabalho, mas como esse conhecimento ele é construído. Tá? Então, pode-se dizer que aí numa delimitação específica, um aspecto muito particular de um determinado tema, a linguagem, como é escrita, aí o arcabouço teórico utilizado, as teorias de base utilizadas, e aí principalmente um método e as técnicas de pesquisa empregadas são aí os diferenciais, né, do conhecimento científico para o conhecimento comum. Por exemplo, a democracia, aqui no nosso caso, tá? Vamos conversar sobre democracia. Democracia é um tema que é dialogado desde o, né? Desde o tempo do Ariri Pistola,
ou aos fundamentos de validade do direito, enfim. Né? Aí nós temos os mais amplos temas dentro da intersecção do direito com outras ciências, né? Ou puramente do direito. Né? Mas o que faz que um artigo seja de opinião ou um artigo seja científico? Tá? O artigo de opinião, né, aquele que é produzido a partir de convicções comuns, ele é muito marcado por preconceitos e valores do autor. Tá? E esses preconceitos, esses valores, acabam levando a condução do debate para um campo que não é permeado por cientificidade. Tá? Agora, quando nós estamos falando aí de um artigo científico, aí a coisa muda. Bom, por exemplo, para dar um exemplo para vocês de conhecimento que não é científico, tá? Aquelas informações, aqueles artigos que vocês encontram em sites como Jus Brasil, Jus Navigante, Justificando, Conjur, Wikipédia, Empório do Direito, Âmbito Jurídico, e aí vai nesses similares, não é considerado informação científica, não é considerado artigo científico. Tá? Por quê? Porque não é possível, tá? Você não consegue construir um artigo científico com base nesse tipo de informação retirada desses sites. Aí, se vocês pegam um artigo, sei lá, do Jus Brasil, ele é um artigo meramente informativo, né? Traz uma explicação sobre uma determinada jurisprudência ou uma determinada legislação, né? Não tem aquele aprofundamento e o rigor científico que demanda o tipo de artigo que nós queremos conversar aqui hoje. Tá? Então, se vocês encontrarem informação nesses tipos de sites, Jus Brasil, Jus Navigante, Justificando, Âmbito Jurídico, Conjur, Wikipédia, enfim, se lembrem, não são artigos científicos, não são informações científicas. Mas, professor, então onde é que a gente encontra essas informações científicas? Né? Se vocês forem procurar em sites, os sites que têm característica científica, de natureza científica, são aqueles .org e .gov, porque é onde você encontra informações oficiais. Tá? .org e .gov. Aí são aí os mais diversos sítios, né, eletrônicos para vocês encontrarem informações científicas, informações válidas, né, que tem crédito, tá? Tem crédito junto aí, no caso do .gov, junto às autoridades governamentais, né? Eu já te respondo isso, já te digo. Para publicar nesses sites não passa pelo critério do plágio, tipo sites tipo Justificando, isso daí? Não, porque como é que funciona, por exemplo, o Jus Brasil? Você escreve, você tem uma página, você tem um perfil, você escreve e você publica no seu perfil. Simples. Claro, tem problema de plágio se você plagiar o trabalho de uma pessoa e essa pessoa, pela coincidência do universo, lê justamente o seu trabalho, aí você vai ter problemas se a pessoa resolver te processar de plágio. Ou a pessoa notifica o site para tirar o teu artigo do ar, né?
mas assim, passar por uma análise antes de ser publicado, não. Você pega e publica. Né? Então, as informações científicas vocês encontram em sites de natureza.org e .gov. Já artigos científicos, vocês vão encontrar em periódicos científicos. Tá? Periódicos científicos aí são revistas que são vinculadas a uma determinada faculdade ou uma universidade e aos programas de pós-graduação em Direito, Sociologia, Filosofia, na área que for. E programas de pós-graduação, e essas revistas vinculadas a esses programas, elas passam por uma avaliação periódica, quadrienal, a cada 4 anos, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, a CAPES. Né? A CAPES aí tem uma série, aí é uma porrada de critérios para fazer a análise dessas revistas, do conteúdo científico, e depois analisar todos esses critérios, eles publicam uma lista com a nota que essa, vamos dizer, a classificação em que essa revista, né, esse periódico científico, ele ficou classificado. Tá? As classificações hoje da CAPES são o seguinte: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. O que significa isso? Tá? São aí os chamados stratus qualis. Tá? A qualis é aí a classificação que a CAPES dá para uma revista. Os stratus qualis, eles são aí utilizados para determinar, vamos dizer assim, o prestígio da revista no meio acadêmico. Por exemplo, A1, as revistas A1 no país são aí as revistas mais top, tá? E aí você tem uma série de critérios para a revista chegar no extrato A1, como por exemplo, heterogeneia de heterogeneia de autores, de coautores, heterogeneia de avaliadores, a estrutura do site, as informações que constam no site, artigos publicados por pesquisadores estrangeiros, artigos publicados em inglês, enfim, você tem uma infinidade de critérios, né? A qualificação do editor, né? Você tem uma série de critérios que a CAP utiliza. Então, são com base nesses critérios que os extratos são postos. A1 aí são bases de dados onde as revistas são indexadas, também é outro critério. Tá? Deixa eu ver qual outro que era relativo a essas bases de dados. Mundialmente tem 2 ou 3 bases de dados que são muito conhecidas. A Scopus, a Web of Science e acho que a Cielo, se não me engano. Mas são 3. Tá? A Scopus eu sei que sim e a Web of Science também. A terceira eu não me recordo. As revistas A1 têm que ter os seus artigos indexados nessas bases de dados específicas. Né? Então, assim, é uma série de critérios que tem que ser observados. Tá? E aí vocês vão encontrar esses artigos científicos nesses periódicos científicos. Periódico científico é aquele que tem qualis.
Qualis da CAPES. Se não tem Qualis da CAPES, não é considerado científico. Não tem prestígio acadêmico. Tá? Então aí, A1 é o status? Não. Tem algumas que são pagas. Por exemplo, a Scopus, se não me engano, é paga. A Velex é paga. E acho que a EBSCO é paga. São algumas bases de dados. Tá? Mas veja, são as bases de dados que são pagas, não os artigos em si. Na Europa também tem uma base de dados, a Springer, que é paga também, né? Então, assim, tem bases de dados que são pagas e tem bases de dados que são abertas. Quanto às revistas, né? Os periódicos são pagos? Não. Os periódicos são abertos para a comunidade, são abertos publicamente. Tá? E aí vocês vão encontrar artigo científico em periódico científico. A1, então, são os periódicos, os top, né, as revistas top do país. A2 é um pouco menos, A3 e aí vai decrescendo. Tá? O pior extrato que tem é o C. O C é aquele que não obteve nota Qualis pela CAPES. Tá? Quase, e aí tem um grande número, agora eu não me lembro o número exato, eu vi essa semana, mas eu não me lembro o número exato, tá? Mas a grande parte de periódicos são C, tá? Como é que funciona para você publicar um artigo nesses periódicos? Você cria um perfil, você escreve seu artigo no Word, você vai mandar esse documento de Word por meio do sistema da revista, o editor vai receber, vai passar para 2 avaliadores, que é a chamada avaliação duplo cega ou Peer Blind Review, né? Revisão cega por pares. E essas pessoas vão ler o seu artigo e vão avaliar se ele tem que ser publicado ou não, se ele deve ser publicado ou não. Eu, por exemplo, sou um avaliador ad hoc. Ad hoc quer dizer designado de forma específica, né? Eu sou um avaliador ad hoc da Revista Brasileira de Sociologia do Direito. E eu recebi esses dias, no começo da semana, um artigo para mim avaliar. Eu e mais um outro avaliador, não sei quem é. Tá? Mas não era um artigo que estava bem tão estruturado, tudo. Fiz apontamentos, tudo isso, e optei pela não... A minha opinião para o editor foi não publicar o artigo. Tá? Ele não estava bem estruturado cientificamente. Né? Então, sempre vai passar pelo Peer Blind Review, a avaliação por pares, a avaliação cega por pares. Tá? Então, aí, alguns exemplos de periódicos científicos. Essa, como eu falei para vocês, a Revista Brasileira de Sociologia do Direito, a Revista Brasileira de Estudos Políticos, a Revista Brasileira de Direito, tá? Aí você tem uma série, uma infinidade de revistas, tá? Bases de dados, tá? Bases de dados. Eu vou passar 3 bases de dados que são abertas, que vocês podem pesquisar à vontade e que são muito boas na parte das ciências sociais. Tá? A primeira delas é o Periódicos CAPES, a segunda é o Google Acadêmico e a terceira é a Cielo. Tá? São 3 bases de dados ótimas. Como é que funciona? Você vai abrir a página, né, você vai entrar no site
e você vai ter um espaço para digitar palavras-chave. E aí você digita a palavra-chave que você quiser e vai puxar todos os artigos que são ou que foram, né, indexados com aquela palavra-chave e contenham aquela palavra-chave no corpo do texto. Né? Então, sei lá, vou jogar aí positivismo jurídico, lá no Periódicos CAPES, lá no Cielo, lá no Google Acadêmico, vai puxar todos aqueles artigos indexados naquela base de dados que em algum momento do corpo do texto está escrito positivismo jurídico ou que esteja nas palavras-chave positivismo jurídico. Tá? Então, não tem como saber todas as revistas do país, as revistas científicas do país. Então, por isso que a gente recorre para as bases de dados. Tá? Dito isso, tá? Isso são aí as diretrizes gerais, né, sobre como ter a informação científica, onde pesquisar, né? Que não adianta saber o que é e não saber como pesquisar, onde pesquisar. Né? Então aí tem as dicas. Agora vamos talvez aí para a parte que realmente interessa. Dicas práticas para a produção de um artigo. Primeira coisa, estrutura. Um artigo científico, tá? Ele pode ser estruturado de duas formas. A primeira delas é o método, o formato INRAD. INRAD. Esse formato ele é muito utilizado nos periódicos da área da saúde e em periódicos das ciências sociais na Europa. O que quer dizer INRAD? Introdução, método, resultados e discussão. E tem aí o outro formato aí que é o mais clássico, que é o de introdução, desenvolvimento e conclusão. Que hoje aí nos periódicos brasileiros são aqueles utilizados. Esse formato, né, do introdução, desenvolvimento e conclusão é praticamente utilizado por todos os periódicos na área do direito. Tem alguns que vocês podem encontrar que é no formato INRAD, tá? Mas a maioria é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Falando um pouco desse primeiro formato, do INRAD, como é que funciona? Introdução. E aí eu meio que estendo, tá? A explicação do que eu vou falar aqui também se aplica pro outro formato. Introdução. Para que serve a introdução? Ela serve para dizer o que foi pesquisado e o porquê da investigação. Tá? Na introdução não devem constar informações triviais, deve-se evitar redundância e precisão desnecessária. Tá? Se você for fazer uma referência a um evento histórico, você não precisa dizer em que dia, que ano, que mês, em que horário, tão detalhadamente quando que aconteceu aquele evento. Tá? Ou evitar redundância, né? Ficar enchendo linguiça, não é esse o propósito da introdução. A introdução ela é composta por duas seções de informação. A primeira, você vai apresentar o tema, justificar a pesquisa e destacar a relevância e originalidade. A primeira seção de informação serve para isso. Já a segunda seção de informação, vocês vão trabalhar o problema de pesquisa e os objetivos da pesquisa. Tá? Primeira seção de informações, apresentação do tema. A apresentação do tema é conhecido também como estado da arte. Nessa parte, você vai trazer
só aquelas obras, só a literatura científica que apoia as afirmações que são feitas. Tá? Você aí vai fazer pesquisa de periódicos, de livros, de estudos científicos que dão respaldo para aquilo que você está afirmando. Você constrói aí uma pequena parte escrevendo o tema, né? Escrevendo o tema, qual que é o posicionamento da literatura científica naquele tema, né? Isso tudo vai na parte do estado da arte, da apresentação. Daí vem a segunda parte da primeira sessão de informação, que é a justificativa. Na justificativa, você vai demonstrar o porquê da investigação. Tá? E aí as justificativas, elas têm 4 fundamentos. Tema pouco estudado, ampliação de pesquisas anteriores, confirmação de resultados ou esclarecimento de controvérsia. Tá? Essas daí são as 4 grandes, vamos dizer assim, as 4 grandes categorias de justificação de pesquisa. Tá? Se você tem, por exemplo, um conceito que é mal entendido e você quer publicar um artigo científico para esclarecer aquele conceito, você vai utilizar como justificativa, né, o esclarecimento de controvérsias. Daí você vai explicar qual que é a controvérsia. Tá? Mas o fundamento da justificativa é o esclarecimento dessa controvérsia. Tá? E a terceira parte da primeira sessão de informações você subdivide, que é a relevância e a originalidade. Tá? A relevância, ela repousa no tipo de pesquisa que é feita. Tá? Se você fez uma pesquisa quantitativa, se você fez uma pesquisa qualitativa, no que aquilo que você desenvolveu contribuiu. E a originalidade, ela repousa em demonstrar, né? O autor vai demonstrar o que o artigo está inovando, no que o artigo está contribuindo, né, para o conhecimento científico na comunidade acadêmica. Aí você vai para a segunda sessão de informações. Professor, tem que... Nessa primeira sessão de informações, eu vou ter que fazer um parágrafo só colocando tudo isso? Não. Né? Você faz um parágrafo para análise, para apresentação do tema, um para justificativa, outro para relevância e originalidade, mas você tem que trazer essas informações. Tá? Segunda sessão de informações, você vai ter o problema de pesquisa e o objetivo. Tá? O problema de pesquisa é a provocação. Tá? Você não escreve um artigo científico assim, do nada. Tá? Tipo assim, vamos escrever um artigo assim, escreve sobre um tema avulso. Não. Não é assim que funciona o processo de produção de ciência. Né? O problema de pesquisa é sempre uma provocação que move a investigação científica. O problema, na hora de escrever o artigo, ele é sempre formulado no formato de uma pergunta. Tá? Você pode contextualizar o problema. Essa contextualização é chamada de problemática. Mas o problema, não confundam problemática e problema. Problemática é o contexto em que se insere o problema. O problema é a pergunta, é aquilo que é a inquietação que move a tua investigação. O porquê que você começou a investigar. O problema, ele tem que ser muito bem delineado e claro. Porque a proposta de um artigo científico é justamente investigar um recorte
de uma determinada realidade e produzir conhecimento científico sobre ela, né? Então você não pode ter um problema de pesquisa amplo. Você tem que ter um problema de pesquisa que é bem delineado e claro. Tá? E o objetivo? O objetivo, geralmente ele aparece no final da introdução. O objetivo é a parte que informa o leitor sobre o que o artigo, sobre o que aquele trabalho científico ele está se propondo a investigar. Tá? Ou seja, é o que você pretende alcançar com aquele trabalho. Os objetivos, eles geralmente se subdividem em objetivo geral e objetivos específicos. Porém, por concisão, e se não tiver prejuízo do trabalho, tá? Você pode retirar os objetivos específicos. Só se não tiver prejuízo do trabalho, tá? Daí você pode retirar. Continuando no formato INRAD, de artigo científico. Você tem a primeira parte, a introdução. A segunda parte vai ser a parte do método. Nessa sessão é onde você vai dizer como que o trabalho foi feito, da forma mais detalhada possível. No formato INRAD, ele é uma sessão em separado que vem logo após a introdução. Nessa sessão vai ter que constar um método científico de pesquisa, as técnicas de pesquisa empregadas, qual que foram os procedimentos para o tratamento de dados utilizados, como que se fez a colheita dos dados, descrição das amostras, né? Tudo isso, todo esse tipo de coisa. Tá? Tem que ser detalhado como que o trabalho foi feito de forma bem esmiuçada, bem nos seus detalhes. Tá? Tem que ser da forma mais detalhada possível. Aí vem a seção dos resultados, que também é uma outra seção separada, vem depois do método. E a seção dos resultados é a parte do trabalho que é destinada a apresentar o que foi encontrado na pesquisa. Tá? Aqui nessa seção vai se descrever de forma inteira a amostra ou o caso que foi utilizado, tá? Identificar quais que foram os primeiros achados, né? Os resultados primários, os resultados principais e os resultados secundários. Nessa seção, você também deve resumir as observações importantes, tá? E aí, a última sessão, que é a sessão da discussão, das discussões. Nessa sessão, você vai discutir os achados relevantes e originais. Você vai interpretar esses achados e vai discutir eles. Nesse momento, você vai fazer uma análise crítica da tua própria pesquisa, principalmente no que diz respeito às limitações dela, tá? Você vai organizar um breve resumo das principais conclusões. Você tem que dar ênfase para aqueles achados que contribuem para o conhecimento científico sobre o assunto, né? Sempre sendo pontual, sempre sendo objetivo. Claro, a pesquisa científica vocês não podem ter aquela lógica de um artigo tem 28 páginas, ele é bem melhor do que o que tem 12. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. A proposta da pesquisa científica, de um artigo científico, é justamente ser objetivo, claro, delineado. Né? Então, nem sempre todo artigo que é maior é relativamente melhor. Agora, indo para o método clássico, né? Aquele de introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução segue a mesma lógica
do que eu falei lá no começo, da introdução no método INRAD, no formato INRAD. A introdução você vai apresentar, você vai dizer o que foi pesquisado e o porquê que foi pesquisado. Você vai trazer aquelas mesmas 2 sessões de informação. A primeira, onde você vai apresentar o tema, justificar a pesquisa e destacar a relevância e a originalidade. E na segunda, você vai trazer o problema de pesquisa, os objetivos da pesquisa, e aqui é que está a diferença. Você vai incluir ainda 2 sessões na introdução, 2 sessões de informação na introdução. Uma vai ser para a metodologia, aí você destina, por exemplo, um parágrafo para falar da metodologia, tá? Nesse formato aqui, a metodologia não é uma sessão à parte, tá? Não é uma sessão à parte. Ela vem pro final da conclusão, pro final da introdução, tá? Uma sessão para metodologia, e aí a metodologia segue aquela lógica, né? E uma sessão, e essa vai aqui, vai fechar, amarrar a introdução, é uma sessão onde você vai abordar, você vai descrever tudo aquilo que foi abordado no teu trabalho. O que vai ser tratado em cada uma das subdivisões do desenvolvimento. Tá? Então você vai começar a introdução apresentando o tema, trazendo as principais obras, as principais informações que corroboram as afirmações que você está fazendo, né? Depois você vai justificar o porquê do tema, né? Utilizando um daqueles 4 fundamentos, e aí você vai explicar a justificativa. Depois você vai dizer o porquê que a pesquisa é relevante, né? Dizer qual o tipo de pesquisa e por que ela é relevante. Dizer no que a pesquisa é original, no que ela contribui para o conhecimento científico. Depois você vai falar do problema de pesquisa. Depois do problema, você vai trazer os objetivos do seu trabalho, né? Você pode ter um objetivo só, ou você pode ter objetivo geral e objetivos específicos. Depois você vai trazer a metodologia, vai explicar toda a metodologia, né? Agora não tem uma sessão em separado. E depois a sessão, o parágrafo, aí as informações que vão amarrar a introdução, é você apresentar o que você vai falar em cada uma das subdivisões do teu desenvolvimento. A primeira sessão desse trabalho, sessão 1, destina-se a falar sobre, a apresentar tal tema, falar isso, isso e isso. Então, no tópico 1.1 vai se abordar esse tema. No ponto 2 vai se trazer uma determinada crítica, uma determinada doutrina divergente. No ponto 3 vai se fazer uma análise comparativa no que elas conflitam, né, no que elas são contrárias. E no tópico 4 ou 5 vai se fazer uma síntese do pensamento. Entende? Fazer uma sessão, um parágrafo dizendo o que você fez no trabalho, né? O que tem em cada uma das sessões do seu trabalho, tá? Aí a gente vai para o desenvolvimento. Aqui o desenvolvimento é a sessão que é destinada para você apresentar e discutir o tema. Seria aí o equivalente à parte da discussão no método INRAD, tá? O desenvolvimento vai ser utilizado para você fazer todo o debate teórico, toda a interpretação de dados, né? Dependendo de como é que se constitui a tua pesquisa, fazer a confrontação com a literatura científica, né? Ou a contribuição para a literatura científica. Essa parte do desenvolvimento é o corpo do trabalho, tá?
E aí a conclusão é onde você vai identificar os resultados, né? Seria o equivalente aos resultados do formato em rádio. Você vai identificar, né, de forma sempre objetiva, sempre clara, quais os principais resultados que foram identificados no estudo de vocês. E aí vocês vão comparar isso com o objetivo geral, né? Você vai ver os resultados e você vai ver o objetivo geral, e aí na conclusão você vai dizer se aquele trabalho atingiu o objetivo, se atingiu parcialmente o objetivo ou se não atingiu o objetivo a que você se propôs. Professor, mas como é que eu vou publicar um artigo, né, que o meu objetivo era 1 e dizer que eu não alcancei o objetivo? Tá? Não vai ter lógica o meu trabalho. Tem lógica aí, é um trabalho científico. Não, você não só publica coisas que trabalhos no sentido afirmativo de eu sempre alcançar o objetivo. Nem sempre, né? Já teve trabalhos, eu tenho um artigo que está para ser publicado na revista Veredas do Direito, deve sair agora na segunda metade do ano, ali por agosto, onde eu tinha me proposto a identificar algumas características do direito ambiental e eu não consegui identificar elas de forma mais generalizada. E eu não consegui fazer essa generalização. Então, aí lá nas minhas conclusões eu disse, meu objetivo era tal, porém não foi atingido completamente, né, sendo necessário a produção de estudos posteriores para generalizar esses aspectos. Então, nem sempre você vai alcançar o seu objetivo. Você se propõe a desenvolver uma coisa, mas ao longo da pesquisa você encontra outros dados, né, que não te dão respaldo para aquele teu objetivo. E aí o que você vai fazer? Jogar fora a pesquisa? Não. Termina ela e diz, olha, não se alcançou o objetivo, né? O objetivo proposto era esse. Com os dados, com a literatura científica, com a interpretação, com tudo, com a produção ao longo do trabalho, não foi possível atingir o objetivo proposto, né? Demandando a ampliação desse estudo em pesquisas posteriores. Não tenho dúvida que também vai ser um trabalho que vai ser publicado. Tá? Referências bibliográficas. Acho que aí as referências acabam sendo meio que um problema de forma geral. Tá? Primeiro, como escolher referências bibliográficas? Vocês têm que utilizar 3 critérios. Tá? Primeiro, relevância. O que é a relevância? A importância que aquela bibliografia tem para a tua pesquisa. Segundo, acessibilidade, ou seja, a possibilidade, o acesso, né, a possibilidade de outras pessoas da comunidade científica poderem consultar aquela tua referência. E terceiro, atualidade, né? Que é aí quando que a obra foi produzida, né? O contexto que ela foi produzida, né? Quanto mais atual, tá? Quanto mais recente, tá? Professor, eu posso escolher as referências por um desses critérios? Não, são os 3 critérios. Escolha, isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas são os critérios que têm mais credibilidade dentro da comunidade científica. Relevância, que é a importância para o tema, ou seja, escolha primeiramente aquelas referências que têm relevância para o teu tema, depois vai peneirar ela a partir do critério da acessibilidade, tá? E por último, da atualidade, ou seja, aquelas obras mais relevantes, depois aquelas mais fáceis de serem encontradas e por último as mais atuais. Tá? Por exemplo,
um debate que ainda é muito recorrente na teoria do direito hoje, debate entre regras e princípios, tá? Quem for fazer esse debate não pode, simplesmente não, é praticamente proibido, né, deixar de citar Ronald Dworkin, tá? Porque Ronald Dworkin é o cara que faz aí a introdução da ideia de princípios na teoria do direito, tá? E aí, por exemplo, quem vai falar de Dworkin, tá, não pode deixar de citar livros como O Império do Direito. E o Império do Direito foi produzido, foi escrito, foi publicado, primeiramente, em 1986. Né? Não se encaixa no critério de ser o mais atual. Não se encaixa. Mas ele tem, é basilar para a pesquisa, é de fundamental importância para a pesquisa e de certa forma, tem uma acessibilidade. Você encontra alguns PDFs na internet, você pode comprar. Não é de difícil acesso, né? Não é o tipo de obra que existe 1, 2, 10 volumes no mundo inteiro e nunca mais foi produzido, né? É uma obra acessível. Tá? Então, referências bibliográficas têm que seguir esses 3 critérios. Relevância, a importância para a pesquisa, acessibilidade, possibilidade de consulta para outras pessoas, né? E atualidade. Ainda, dica, como fazer pesquisa bibliográfica. Você pega artigos científicos, né, nas bases de dados, tudo, leia o artigo. Opa, eu acho que esse artigo ele pode contribuir para o meu trabalho. O que eu faço? Eu vou lá para as referências do artigo e olho as referências que foram citadas, né? Eu vou olhando no texto, eu vou marcando. Esse trecho aqui me interessou e ele citou tal autor. O que eu vou fazer? Eu vou lá para as referências, olho qual que é o autor, olho qual que é a obra e vou pesquisar essa obra. Quando eu encontrar ela, aquele autor que foi citado pelo primeiro vai trazer outros autores, vai trazer outros argumentos. E aí você vai ler, vai marcar, opa, ele faz mais 3 citações aqui. Daí eu vou lá para as referências, vou ver essas 3 citações e assim você vai construindo a forma de pesquisa bibliográfica. Ir nas fontes das fontes, né? Eu tenho um artigo, ele cita 3 autores, esses 3 autores vão citar outros autores, que vão citar outros, que vão citar outros, e assim você vai fazendo a sua pesquisa de referência bibliográfica. Tá? Vai meio que você vai abrindo esses caminhos, né? Todo artigo tem que ter também um título, tá? Minha dica. Optem por um título informativo, ou seja, um título que informa o tópico da investigação e a mensagem central que é veiculada no teu trabalho. Tá? Você tem outros tipos de título, mas não se esqueça, o título e o resumo são aí os primeiros atrativos para qualquer leitor. Tá? Título é a vitrine, né? Vamos dizer aí a fachada da loja e o resumo é a vitrine. Tá? É o que vai atrair o leitor para ler o teu trabalho. Então, por isso, optem por um título informativo, dizendo qual que é o tópico da investigação daquele trabalho e qual que é a mensagem que o teu trabalho está tentando passar. Tá? Não tem, agora o que eu vou falar, não tem um consenso. Tá? Mas, de novo, dica. Optem, construam títulos concisos. O que isso quer dizer? 12 palavras ou menos. Títulos com 12 palavras ou menos. Pode ser maior? Pode. Pode ser menor? Pode. Que nem eu disse, dica. Né? Título conciso e objetivo. Tá?
O que não pode conter em um título de jeito nenhum? Abreviações, fórmulas, adjetivo excessivo ou sensacionalista, significado obscuro e palavras supérfluas. O que são palavras supérfluas? Algumas notas, alguns aportes, aspectos do ou aspectos de, considerações sobre, reflexões sobre essas expressões vagas e abertas. Não se utiliza em título. Tá? Não é regra. Se o meu título tiver uma dessas expressões, ele não vai ser publicado? Não. Não no sentido de que ele pode ser publicado, né? Não é que é uma regra isso. Tá? De novo, dica. Por quê? Porque esse tipo de expressão, ele dá vagueza. Ele transmite a ideia de vagueza do trabalho. E a pesquisa científica, ela não é vaga. Ela é bem delimitada. Tá? Então, dica. Evitem utilizar esse tipo de expressão em um título de artigo científico. Resumo. Também aqui o resumo, ele tem que ter uma natureza informativa. Ou seja, ele tem que trazer detalhes suficientes para o leitor. Tá? E quais são esses detalhes que vão ser trazidos no resumo? Primeiro, o resumo tem que ser conciso, tá? E destacar os pontos inovadores ou relevantes da pesquisa. Aí você faz uma breve, um exemplo de como construir esse resumo. Né? Você escreve uma breve apresentação do tema, aí você diz qual que é o problema de pesquisa, qual a metodologia utilizada e qual o objetivo do trabalho. Simples assim. Um resumo bem informativo. Tá? Escreve uma linha e meia apresentando o tema, daí já fala qual que é o problema de pesquisa, já fala qual que é a metodologia empregada e fala ali, por último, qual que é o objetivo do trabalho. Tá? Fazendo isso, não tem erro. Por exemplo, esse artigo que eu comentei para vocês que eu avaliei, nem no resumo e nem na introdução, em nenhuma parte do artigo, eu identifiquei o problema de pesquisa, as metodologias utilizadas, o método e as técnicas utilizadas e o objetivo do trabalho. Se um artigo científico não tem isso, você não tem um artigo científico. Você tem que ter isso. Dica. A ideia é que o resumo do artigo não passe de 275 palavras. Tá? Ele não pode ser um resumo muito grande. Hoje, o indicado pela grande parte das revistas, dos periódicos científicos do direito, estabelece um mínimo de 100, 150 palavras e no máximo 200. Tá? Então coloquem aí, de 100 a 200 palavras é o resumo do artigo. Tá? E aí o resumo, que nem eu falei, tem que trazer de forma clara qual que é o problema, qual que foi a metodologia, qual que foi o objetivo do trabalho e se tu teve conclusões preliminares. Tá? Metodologia. Talvez essa daqui seja a parte mais importante dessa nossa conversa. Não se tem trabalho científico sem metodologia. Você não vai conseguir publicar o seu artigo científico em um bom periódico se ele não tiver uma boa metodologia. Uma metodologia amarrada
é sinônimo de uma boa estrutura de trabalho. Claro, nem tudo é metodologia. Não adianta você ter uma boa metodologia e só escrever porcaria no corpo do trabalho, né? Você tem que unir o útil ao agradável. Mas, do ponto de vista formal, né, a metodologia é 90% do trabalho. Tá? Um trabalho bem amarrado metodologicamente tem grandes chances de aprovação em periódico. Como é que se constitui a metodologia? Metodologia é tudo aquilo que você busca explicar como que o trabalho se desenvolveu. Via de regra, tá? A metodologia ela se subdivide entre método científico e técnicas de pesquisa. Além disso, além desses dois, além dessas duas divisões que eu trago, vocês podem encaixar, né, na metodologia todos os procedimentos que foram adotados. Por exemplo, alguém vai fazer estudo de caso, vai dizer como que o caso foi estudado, quais as peculiaridades, quais as características, qual o tamanho da amostra que foi utilizado, tudo isso também vai entrar na parte da metodologia, tá? Mas falando aí de uma forma ampla para nós do direito, por exemplo, quem vai fazer análise jurisprudencial num TCC, né, ou num artigo científico, tem que fazer o seguinte, tem que dizer, né, além do método, além das técnicas de pesquisa, vai ter que dizer qual que foi o procedimento adotado para escolher aquelas jurisprudências. Você não escolhe uma jurisprudência, eu resolvi escolher porque eu gostei dessa daqui. Porque ela vai corroborar o meu objetivo. Não, você tem que ter uma metodologia para selecionar. Bom, foram escolhidas as jurisprudências de acórdãos emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pela Câmara Civil tal, pela Câmara Criminal tal, do mês tal, do ano tal, até o mês tal de 2020, né? As palavras-chave utilizadas para pesquisa foram tal, tal e tal, né? Procurou-se fazer, separou-se, né, esses acórdãos por relator, quem foram os relatores, tudo isso vocês têm que descrever da forma mais detalhada possível como que vocês fizeram essa pesquisa dessa jurisprudência. Então não é só escolher a jurisprudência, você tem que delimitar tempo, né? Eu vou analisar a jurisprudência do STF. O STF existe desde 1824, né? Você vai analisar aí quase 200 anos de jurisprudência? Não. Então, delimitar temporalmente a jurisprudência, delimitar territorialmente, fazer uma análise das decisões proferidas pela terceira vara civil da comarca de Balsas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, durante o período tal, né, prolatadas pelo juiz tal, né, só nos casos cíveis, só nos casos penais, enfim, né? Aí vocês vão fazer esse detalhamento, explicar como que vocês escolheram aquelas jurisprudências, tá? Então não é escolher por escolher, você tem que ter uma metodologia para escolher elas, tá? Mas isso é, por exemplo, para quem vai fazer uma pesquisa quantitativa nesse tipo, tá? Eu já chego lá. De forma geral, aí nós focamos no método científico e nas técnicas de pesquisa. Quais são os métodos científicos? O que é um método científico? Um método científico é aquele... São diversas premissas utilizadas para organizar de forma lógica um pensamento. Isso é um método científico.
E aí nós temos 5 grandes métodos científicos, tá? E são esses. Tá? O dedutivo, ou também conhecido como hipotético dedutivo, o método indutivo, o método dialético, o método fenomenológico e o método sistêmico. Fora esses, não tem outros métodos científicos, tá? Método dedutivo. Como é que funciona? Pela lógica da dedução. Você estabelece uma premissa maior, né? E aí você vai utilizar a lógica dessa premissa maior em uma premissa menor. Por exemplo, você estabelece algumas bases, alguns conceitos ou algumas situações pragmáticas teóricas e a partir dessas perspectivas você busca explicar um fenômeno particular. Você parte de uma premissa maior para explicar uma premissa menor. A lógica que se aplica à premissa maior também tem que se aplicar à premissa menor. Isso é um método dedutivo. Já o método indutivo é o contrário do dedutivo. Você tem a premissa menor e depois você vai utilizar a lógica da premissa menor para a premissa maior. Tá? Geralmente, o método indutivo, ele propõe algumas inferências. Tá? O pesquisador, ele infere que as implicações das descobertas vão ter estímulo na teoria que ele utilizou. Tá? Se antes você tinha uma premissa maior, uma situação mais geral para explicar a situação particular, no indutivo você tem uma lógica da situação particular para tentar generalizar. Tá? Método dialético. O método dialético ele é inserido numa tradição de pesquisa muito específica. O método dialético ele remonta ao pensamento do Hegel, do Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Tá? O que é dialética? Dialética vem de diálogo, de contraposição. Tese, antítese e síntese. Isso é dialética. Tá? Quem também utiliza o método dialético é o Marx. Tá? Então, o que caracteriza o método dialético é você ter uma tese, aí você vai contrapor uma antítese e a partir dessa análise, dessas contradições, você formula uma síntese, uma nova ideia. E aí dessa nova ideia você pode contrapor com outra e assim vai indo. Né? Mas no método dialético você sempre vai ter tese, antítese e síntese. Método fenomenológico. A fenomenologia, ela não é só uma metodologia, mas ela é uma corrente filosófica que remonta aí ao Edmund Husserl. A fenomenologia, enquanto metodologia, ela pressupõe que existe uma verdade provisória que é útil até o momento de você encontrar um fato no mundo que contrapõe aquela verdade provisória, né? E mostre uma nova realidade. A fenomenologia ela é marcada justamente por compreender o mundo como ele é. Né? Todo o nosso mundo observável, né, são fenômenos, é fenomenologia. Né? Então, todo esse mundo que nós temos observável é a nossa verdade provisória. No momento em que nós encontramos um fato que desafia essa nossa verdade provisória, se utiliza aí do método fenomenológico para descrever no que esse fato mostra de novo, né? Uma nova realidade. E aí, o método sistêmico e último, ele também é um método muito particular.
ele é um método científico que é utilizado só em um tipo de tradição de pesquisa, que são a tradição das teorias sistêmicas. Que aí vai desde a teoria geral dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy, até a teoria dos sistemas sociais autopoéticos, do Niklas Luhmann. O método sistêmico, vamos dizer assim, ele não tem exatamente uma forma de acontecer, como, por exemplo, do dedutivo, né, da premissa aplicada. O método sistêmico, ele busca compreender o funcionamento da realidade a partir da lógica do que é um sistema. E como que esses sistemas funcionam, né? Os elementos, como que eles são compostos, quais as estruturas, a relação entre os elementos, a relação do sistema com o ambiente, a ideia de feedback, auto-organização, evolução, né? Tudo isso é característico das teorias sistêmicas. De novo, é uma tradição de pesquisa muito específica. Você não consegue fazer uma pesquisa sobre, sei lá, interpretação, o sentido de um determinado conceito na jurisprudência e aplicar um método sistêmico, né? Você aí vai se utilizar de uma técnica que é a hermenêutica, tá? A não ser que você traga esse debate para dentro de uma das teorias sistêmicas. Aí você tem que dominar todo um aparato teórico, né? Todo um arcabouço teórico, você tem que conhecer bem as teorias para conduzir esse debate. Você não consegue se utilizar do método sistêmico em um estudo onde você não utiliza uma teoria que não seja sistêmica. Se você tem método sistêmico, você obrigatoriamente tem que trabalhar com uma teoria sistêmica, tá? Professor, então qual desses métodos que a gente utiliza? Via de regra, no direito, o método que prevalece é o dedutivo, tá? Via de regra, podem ter alguns trabalhos indutivos, mas a grande parte é dedutivo. Técnicas de pesquisa. Técnicas de pesquisa são várias, mas aí a gente pode dizer que elas são como que você vai, são aí de forma mais específica, como que você vai desenvolver a tua pesquisa. As principais técnicas de pesquisa que a gente pode utilizar são a revisão de literatura, que é revisão bibliográfica, né? Utilizar a parte teórica, análise documental e categorias e conceitos operacionais. Primeira delas, revisão de literatura. É toda a parte do arcabouço teórico de um trabalho, tá? Análise documental. A parte da análise documental diz respeito à colheita e à seleção de documentos que vão ser utilizados e analisados no trabalho. O que são documentos? Legislação, jurisprudência e similares são documentos, né? Então, se você está fazendo seleção de jurisprudência, seleção de legislação, você está se valendo da técnica de análise documental, tá? Vai selecionar a jurisprudência, aí você vai explicar como que essa análise documental veio aparecer, né? Daí utilizar aqueles critérios que eu falei antes para vocês, tá? Categorias e conceitos operacionais. São duas técnicas de pesquisa, mas que só podem ser empregadas juntas, tá? Categoria, o que é? Categoria é uma palavra ou uma expressão. O conceito operacional é o sentido daquela palavra ou daquela expressão. É a definição daquela palavra ou daquela expressão. Por exemplo, pegando o meu caso, eu trabalho com a teoria dos sistemas autopoéticos do Niklas Luhmann, sociólogo alemão, tá?
Lá na minha dissertação, no final dela, tem um glossário. Glossário aí cumpre a mesma função que o rol de categorias e conceitos operacionais. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o conceito de comunicação. Quando eu falo em comunicação lá na minha dissertação, eu não estou me referindo à ideia comum de comunicação, que nós temos de comunicação. Eu estou utilizando um termo, o termo comunicação, dentro da teoria dos sistemas do Luhmann, ela é muito específica. E a ideia, o sentido dela, a explicação dela também é específica. Então, quando eu falar comunicação, eu quero que as pessoas entendam que comunicação é aquele sentido que eu quis dar e não qualquer outro. Tá? Então, por exemplo, comunicação, na teoria dos sistemas autopoéticos, significa que é uma operação elementar de sistemas sociais compostas por 3 seleções: informação, ato de comunicar e compreensão. Esse é o sentido de comunicação quando eu utilizo lá na minha dissertação. Ou, por exemplo, o que é um sistema? Né? Que a gente falou agora do método sistêmico. O que é um sistema? Na teoria dos sistemas do Luhmann, sistema é uma quantidade mais ou menos grande de diferenças que são operativamente utilizáveis entre sistema e ambiente, as quais, por distintas linhas de intersecção, reconstroem o sistema total como unidade entre subsistemas e ambiente. Então, quando eu falo sistema, eu não estou me referindo a uma máquina, uma coisa assim. Eu estou me referindo a esse sentido específico aqui. É para isso que servem as categorias e conceitos operacionais. A categoria é o termo, o conceito operacional é a definição daquele termo. Tá? Então, se vocês não quiserem que alguém compreenda um termo específico fora do contexto, né, digam lá na metodologia que vocês vão utilizar as técnicas de de categoria e conceito operacional, e aí, quando vocês fizerem menção daquela categoria, vocês, por exemplo, abrem uma nota de rodapé e expliquem aquela categoria, deem a definição daquela categoria, que aí é o conceito operacional. Tá? Você tem uma infinidade de técnicas de pesquisa, mas essas que eu trouxe aqui para vocês são as principais. Bom, quando nós fazemos pesquisa, nós temos que nos atentar para o tipo de pesquisa que está sendo feito. E aí nós temos 2 tipos de pesquisa, ou também chamados de estratégia de pesquisa. São as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. A estratégia quantitativa, ela é voltada para aquelas pesquisas que buscam fazer qualquer tipo de medição. Né? Eu quero identificar quantas jurisprudências foram proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre presunção de inocência de março de 2016 até fevereiro de 2020, né? No âmbito da 3ª Câmara Criminal, da 2ª Câmara Criminal, da 1ª Câmara Criminal, né? No relator, proferidas pelo relator tal. Tá? E aí você vai fazer essa medição. Uma pesquisa quantitativa, ela está relacionada à ideia de medição. Agora, a pesquisa qualitativa, ela é voltada para uma análise de relação dos fenômenos, de classificação desses fenômenos e observação de como que os conceitos vão se interconectando em uma teoria, né, e eventualmente sendo aplicados na prática. Tá? Então, se o seu propósito não é fazer uma pesquisa de medição, você acaba recaindo para uma estratégia qualitativa de pesquisa,
É uma estratégia aí que busca identificar a natureza do objeto que está sendo estudado. Tá? Você vai fazer aí a compreensão, tá? De forma mais global e interrelacionada com fatores variados. Tá? E aí meio que caminhando para o final da nossa conversa. Quando eu falei lá no começo dos objetivos do trabalho, eu falei, é o que o trabalho visa alcançar. Né? Qual é que é o propósito da pesquisa? Antes do surgimento do positivismo, seja aí do positivismo sociológico com Augusto Comte ou do positivismo jurídico com Hans Kelsen, o direito ele era entendido como uma ciência do espírito. Tá? Na tradição do Hegel, as ciências elas eram distinguidas entre ciências naturais, que aí você tem a física, a matemática, né? E as ciências do espírito. As ciências que eram relacionadas à natureza e as ciências do espírito, que Hegel chamava. Tá? E isso permanece até o final do século XIX, início do século XX. Início do século XX aparece um cara chamado Hans Kelsen com a teoria pura do direito, né? A teoria pura do direito é o que marca o início do positivismo jurídico e é a partir da teoria pura do direito, a partir do Kelsen, a partir do positivismo jurídico, que o direito ele deixa de ser uma ciência do espírito e passa a ser ciência. Tá? Outros exemplos de ciências do espírito, sociologia, filosofia, teologia, são ciências do espírito. Tá? E com Kelsen, o direito passa a ser considerado, de fato, ciência. Tá? E isso é mantido até hoje. Tá? E a ciência, como ciência, ela precisa de toda uma parte metodológica, procedimental, teórica, que dá respaldo para ela. E isso é importante, isso não pode se perder. Então, quando nós vamos indicar o propósito do nosso artigo científico, né, nós fazemos isso por meio de objetivos. E esses objetivos, eles sempre têm que ser indicados por um verbo no modo infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É o verbo no estado natural dele. Tá? Esse verbo ele tem que indicar uma ação que possa ser verificada. Tá? Por quê? Porque quando tu indica um objetivo, tu tem que ter a possibilidade de verificar se ele foi atingido ou não. Tá? Então, por exemplo, alguns verbos utilizados para identificar objetivos. Identificar, classificar, listar, comparar, diferenciar. São exemplos aí de verbos que vocês podem utilizar. Você consegue identificar as características desse celular. Você consegue identificar as características dessa caneta. Tá? Você consegue classificar esse celular, você consegue classificar essa caneta. Você consegue listar os objetos que estão na minha mão. Você consegue comparar eles. E você consegue diferenciar eles. Isso é muito fácil de ser atingido. Tá? Por isso que verbos dos objetivos eles têm que indicar ações que possam ser verificáveis. Agora, nós temos alguns casos, tá? Algumas situações muito específicas, eu já vou comentar com vocês. Mas nós temos outros verbos que eles não são adequados para indicar
objetivos. Como, por exemplo, analisar, estudar, investigar, examinar, criticar, compreender, pesquisar. Esse tipo de verbo, pelo amor de Deus, extingam eles do vocabulário de objetivos de vocês. Tá? Por quê? Se eu colocar todas as pessoas que estão aqui assistindo, que estão participando do nosso encontro, analisar uma determinada situação social, analisar uma determinada jurisprudência, eu vou ter 9 análises diferentes. Isso não é ciência. A ciência, em algum momento, tem que convergir sobre um determinado assunto para se estabelecer uma verdade científica. Essa verdade científica, ela não é para sempre. Ela vai existir até se produzir novo conhecimento. Né? Mas, analisar, se tu colocar 10 pessoas analisar uma jurisprudência, você pode ter 7, 8, 5, 10 análises diferentes. Se você falar assim, pessoal, estudem essa jurisprudência. Tá, estudar como? Tá, eu vou ler. Você vai ter 10 formas de estudo diferente. Investiguem, você vai ter 10 formas de investigação diferente. Examinem, critiquem. Criticar é o melhor, né? Criticar a gente vê muito. Criticar, né? O que é que você vai criticar? Sob que ótica você vai criticar? Em contraposição a que você vai criticar? Tá? Então, assim, analisar, estudar, investigar, examinar, criticar, compreender, pesquisar é verbo inadequado para indicar objetivo. Por quê? Porque você não consegue aferir, você não consegue verificar se a pessoa alcançou o objetivo. Por exemplo, aquele artigo que eu comentei com vocês, que eu avaliei, a proposta dele era analisar uma determinada temática. De certa forma, o cara fez uma análise, tá? Mas ele não abordou um termo que era fundamental dentro da teoria que ele utilizou. E aí, a análise dele está completa? Depende. Para ele está completa, para mim não, enquanto avaliador. Né? E aí, onde é que está o consenso que a ciência demanda? Né? Então, esses tipos de verbos não são bons, não são adequados para indicar objetivos. Tá? Exceções. Existem algumas pequenas exceções, tá? Que variam do método científico que você vai utilizar e a tradição de pesquisa, né, a teoria que você vai utilizar. Por exemplo, se você é um marxista ou um hegeliano, você vai utilizar o método dialético, tá? E vai utilizar ou a teoria hegeliana, né, a filosofia hegeliana, ou você vai utilizar uma teoria de base marxista, né? Você vai aí partir de uma estrutura, né, uma tradição de pesquisa estruturalista. Tá? Então, com um método dialético, com uma tradição de pesquisa estruturalista e com uma teoria ou hegeliana ou de base marxista, nesse contexto específico, nessa metodologia e nessas técnicas específicas, você pode utilizar o termo criticar. Né? Por quê? Porque aí você tem um método dialético, aquele método de contraposição, tese, antítese e síntese. Tá? Você tem uma tradição de pesquisa estruturalista, né? Ou seja, que busca analisar as estruturas sociais, como que a realidade social é construída. E você, por exemplo, utiliza uma teoria de base hegeliana, né, utilizando aí a dialética, ou uma teoria de base marxista, se a sua função é criticar alguma coisa
numa perspectiva de construção das estruturas sociais ao longo da história. Veja, eu não estou utilizando a criticar por criticar. Eu estou utilizando todo um arcabouço metodológico muito específico para eu fazer essas críticas. Então, às vezes a gente vê num artigo, num negócio, eu quero criticar tal coisa. Tá, e daí? Né? Daí o cara vai lá, critica, né, sem critério nenhum nem nada, daí chega o avaliador e diz assim, tá, isso daí tá errado. Isso daí tá errado porque você poderia ter feito assim, 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 assado, criticado. Você deixou de criticar esse aspecto que são fundamental. É como aconteceu naquela avaliação. Analisar. O cara fez, a pessoa, o autor, os autores fizeram uma análise. Mas, ao meu sentir, tinha um tema que era fundamental que eles não analisaram. Não teve uma linha sequer no trabalho, nem no corpo, nem em nota de rodapé, sobre aquele termo. E aí? Os autores podem ter achado que analisaram de forma completa o tema. O avaliador não. Tá? Então, por exemplo, o termo criticar, ele é perfeitamente cabível quando você tem um método dialético, uma tradição de pesquisa estruturalista e uma teoria de base hegeliana ou marxista. Por exemplo, agora, se você parte aí do método fenomenológico e tem uma tradição de pesquisa e teoria compreensiva, ou seja, lá da sociologia compreensiva do Max Weber, é perfeitamente cabível você utilizar os termos compreender, analisar, né? Mas veja, é tudo dentro de um contexto metodológico e teórico. Você não critica por criticar. Você não pode criticar por criticar, né? Vou dizer que está tudo errado e não é assim. E aí? Né? Então, se forem utilizar método indutivo, dedutivo, utilizem esses termos, né? Identificar, classificar, diferenciar, listar, comparar. Agora, por exemplo, se eu vou para a tradição de pesquisa sistêmica, que é a minha específica, eu vou ter alguns outros verbos que eu posso utilizar. Né? Eu, geralmente, quando eu escrevo os meus artigos, eu utilizo o identificar, né? Para não ter erro. Ou diferenciar. Diferenciar é um termo muito utilizado dentro da teoria dos sistemas sociais autopoéticos, que é o que eu pesquiso. Né? Criticar é um termo utilizado dentro do método dialético, da teoria marxista, né? Via de regra, das pesquisas da tradição estruturalista. Tá? Então, não tem como, e talvez aí por isso que fazer ciência não é tão fácil. Porque você demanda um conhecimento interdisciplinar. Né? Não tem como você escrever um artigo científico sem você definir a metodologia. Um bom artigo científico sem definir metodologia. E para você conhecer metodologia, você tem que conhecer métodos. Minimamente os métodos. E aí os métodos são inseridos em tradições de pesquisas específicas, dentro da filosofia ou dentro da sociologia. A dialética começa lá na filosofia com Hegel e vai até a sociologia com Marx. Né? O método fenomenológico parte exclusivamente da fenomenologia que começa lá com Russell, Merleau-Ponty, e aí você tem uma série de filósofos. Né? Compreender é um termo muito específico da sociologia compreensiva, lá do Max Weber. Né? Você tem que dominar o que é a sociologia compreensiva, a ideia de sentido, ação social.
todo um arcabouço teórico. Sistemas, teoria dos sistemas, por exemplo, diferenciar, né? Você tem que saber o que é um sistema, o que é sentido, o que é complexidade, o que é feedback, o que é sistema, a distinção sistema e ambiente. Você tem que saber o que é o sentido de distinguir, diferenciar. São temas muito específicos dentro de cada tradição de pesquisa. O método dedutivo, por exemplo, remonta lá a Descartes, né? Que aí Descartes é praticamente o pai do racionalismo, lá com aquela célebre frase, cogito ergo sum, penso logo existo. Né? Ele é quem inaugura o racionalismo. Né? O Kant também, quem vai se utilizar de Kant pode fazer, se utiliza aí do método dedutivo. Então, fazer ciência não é fácil. Fazer ciência não é ler jurisprudência e dizer o que está na jurisprudência. Fazer ciência não é explicar o que a lei está dizendo. Fazer ciência é você buscar fundamentos filosóficos, fundamentos sociológicos e buscar explicar essa realidade com base nesses pontos, né? Então, por isso que nem tudo que é produzido, né, nem tudo que é produzido é considerado ciência. Tá? E é isso, pessoal. Agora, isso tudo que nós conversamos eu coloquei naquele material. Depois eu disponibilizo para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Eu também mandei para vocês alguns dos artigos, né, que eu escrevi ao longo. Se vocês darem uma olhada, principalmente na forma de escrever, muda. Né? Desde o primeiro artigo que eu escrevi até as minhas produções mais recentes, minha dissertação, eu tenho esse outro artigo que vai ser publicado sobre direito ambiental, né? Muda muito. Um outro ponto que é importante, escrita acadêmica. Escrita acadêmica ou escrita científica é diferente de escrita normal e de escrita forense, tá? Não, pelo amor de Deus, quando forem escrever artigo científico, não se utilizem, deixa eu ver aqui algumas expressões. Eu tenho uma aqui para dar exemplo. Cadê? Impende esmerar. Algumas expressões, né, que é normal na escrita forense, é corriqueiro na escrita forense, mas pelo amor de Deus, nunca utilizem isso em trabalho científico. Impende esmerar, urge declinar, deixa eu ver aqui, o que mais? Insta enaltecer, insta enobrecer, vide tal coisa, ipsis literis, verbis, esse tipo de expressão, tá, que é do juridiquês, pelo amor de Deus, não utilizem em escrita científica. Por favor, não utilize. Tá? A escrita acadêmica ela é muito diferente da escrita científica. Tá? Na escrita acadêmica, você tem que ter em mente que nem sempre as pessoas que vão ler o seu trabalho são da sua área de pesquisa, pesquisam a mesma teoria que você e elas não têm o mesmo conhecimento que você. Tá? Então, o artigo científico, a escrita dele tem que ser objetiva, tem que ser clara, né? Não tem que ser infestada do juridiquês, de palavra muito difícil.
Não é esse o propósito da pesquisa. Pelo contrário, a pesquisa científica, ela é simples, mas não no sentido de ser simplória, tá? Ela é simples, ela é objetiva, ela é pontual, ela é delineada, ela é clara. Não tem espaço para outro ponto, tá? Que eu digo aí, por exemplo, para os meus orientandos de TCC. E falo isso de uma forma geral. Outro ponto. Pelo amor de Deus, isso é uma implicação minha, tá? Isso é uma implicação minha. Mas não coloquem parte histórica em trabalho. Parte histórica é só para encher linguiça, tá? A não ser que o seu tema demande de forma imprescindível você fazer uma análise, uma introdução histórica. Se é dispensável, não coloque. Não coloca. Tá? Por quê? Porque parte histórica é mais do mesmo, é mais encheção de linguiça, tá? Não, nesse sentido tu nem fala em parte histórica, tu vai direto para o problema, vai direto para o ponto da tua pesquisa e faz o debate, faz a construção teórica em cima daquele problema, visando aquele objetivo, né? O que eu costumo ver? Na parte do desenvolvimento, as pessoas colocam aí, destinam 3, 4 páginas, tá? De um artigo de 15, 20, só para falar de parte histórica, que não tem nada, que muitas vezes não tem nada a ver, e aí tem outro problema, tá? Porque aí, por exemplo, falar da parte histórica, vamos dizer aí um tema, da jurisprudência do STF, você consegue resumir pouco menos que 200 anos de jurisprudência em 5 páginas? Não. Então é só para encher linguiça, tá? Então, não... Que nem eu disse, isso é uma implicação minha, que eu tenho, tá? Outros orientadores não têm, outras pessoas não têm e não veem problemas nisso. Eu vejo. Porque 95% dos trabalhos que eu vejo, a parte histórica é só encheção de linguiça, é só para gastar folha, né? E aí a discussão que interessa, o problema que interessa, não tem. O problema que interessa de fato, você trabalha em 3, 4 páginas, né? Daí na primeira parte você dedica 3, 4 páginas para a parte histórica. Depois você dedica mais 5 páginas para a parte histórica, 5 páginas para contextualização do problema atual. E aí você usa 5 páginas para falar do problema em si. Não. Utiliza dessas 15 páginas, utiliza 10 para falar do problema em si e 5 para fazer uma menção ou outra histórica, né? E contextualizar atualmente. Ou ainda menos, mas 2 páginas no máximo, de 15, né? Colocando aí uma média de artigo, de tamanho de artigo. Não façam introdução histórica. Por exemplo, deixa eu só abrir aqui, peraí. Deixa eu achar, cadê? Cadê? Aqui, ó. Em um trabalho, tá? Que eu estou fazendo, tá? É um artigo que eu ainda estou escrevendo. Agora ele está parado, mas eu ainda estou escrevendo. Eu estou fazendo, como um dos meus objetivos nesse meu trabalho é desconstruir a aplicação da epistemologia ontológica, tá? Eu tenho que me dedicar um pouco a explicar e desconstruir ela, dizer por que perceber as formas de forma ontológica não é correto num mundo de complexidade social como o nosso.
Mas mesmo assim, eu resumi, né? Não que eu resumi, eu fiz uma abordagem muito sintética, muito pontual e muito delimitada sobre o que é a ontologia, quais os fundamentos dela, né? E como que ela se desenvolve ao longo da teoria filosófica. Aí eu tenho, por exemplo, um parágrafo para explicar a ideia de ontologia, um segundo parágrafo para explicar a tradição, como que surge a tradição ontológica, né, que surge na distinção das coisas mutáveis e imutáveis, naquela ideia de Deus estabelece uma ordem cósmica e nós vivemos o nosso destino aqui. Depois eu vou lá para o século XVIII com Kant, né? Mas eu não me aprofundo, eu não fico gastando página e mais página falando sobre história. Eu fui pontual, escrevi um parágrafo, né? Eu estou com 3 parágrafos ali sobre ontologia e 5, 6 linhas cada um. Mas assim, com aquelas informações necessárias, pontuais, aquilo, o fundamental para entender. E aí eu abro uma nota de rodapé e coloco um monte de referências lá onde pode ser encontrado. Ver livro tal, do autor tal, outro livro. E ali eu coloco uma série de 10, 12 referências que vão falar daquele ponto específico, daquela ideia que eu coloquei no parágrafo. Né? Então, por favor, não coloque em parte histórica. Que nem eu disse, implicação minha, tá? Mas a parte histórica, via de regra, ela serve só para encher linguiça. Só para encher linguiça e não contribui em nada. E não tenho dúvida que boa parte dos avaliadores de periódicos científicos também não são muito fãs. Se você vai escrever um artigo na parte de ciência política, você se obriga em algum momento a fazer uma pequena menção de cunho histórico. Mas você não vai dedicar 5 páginas do seu trabalho para falar de história. Você não vai ocupar 5 páginas para falar sobre a ideia de democracia. Começou lá na Grécia, com Aristóteles dizia que democracia era uma forma corrupta de governo, mas a prática democrática surge a partir das politeias, das cidades-estados que tinham um conselho, onde... Tu não vai escrever tudo isso. E depois a ideia moderna de democracia surge com os contextos revolucionários, com a Revolução Francesa, principalmente com Rousseau, que vai dizer que o homem passa do estado natural para a sociedade política, que eles estabelecem um contrato social. Não. Se quiser, faça um parágrafo explicando tudo isso. De forma bem objetiva, de forma bem pontual. Né? Mas não escreva 5, 6 páginas falando de história. Não tem fundamento. Que nem eu disse, a não ser que o seu trabalho obrigue você a fazer uma construção histórica para entender. Por exemplo, quem se utiliza do método dialético, quem se utiliza das teorias marxistas, quem é hegeliano, tá? Esse tipo de gente tem que trazer parte histórica no seu trabalho. Por quê? Porque é inerente à dialética, à contraposição ao longo da história. Por exemplo, Marx vai dizer, quando ele está explicando a revolução do proletariado, ele vai dizer que o capitalismo chega ao fim por causa das suas contradições históricas estruturais, né? E que em algum momento na história o capitalismo vai colapsar por essas contradições. Tem como você explicar isso sem fazer uma análise histórica? Não. Por quê? Porque o próprio pressuposto da teoria marxista
é uma análise das estruturas capitalistas ao longo da história. Então, nesse tipo de trabalho, você não tem como fugir de uma pequena análise histórica, né? Você não vai fazer todo um trabalho de história, mas você não se escapa de fazer essa análise, né? Por exemplo, quando você vai fazer a análise a partir da sociologia compreensiva do Max Weber, você tem que dominar, por exemplo, duas categorias, ação social e sentido. Tá? Qual que é o sentido de tal ação social? Aí tem problema em você fazer uma breve reconstrução histórica de qual que foi o sentido dado ao longo da história para aquele tipo de ação social? Não tem problema, porque você está estudando aquilo para explicar por que o sentido que nós temos hoje é esse. E aí você se utiliza de uma construção histórica. Tá? Mas não é isso, são pouquíssimos os trabalhos que vão nessa linha. A maioria utiliza a história para encher linguiça. Isso não é legal. Isso não é legal e isso tira crédito do trabalho, tira a cientificidade do trabalho. Tá? Quando você lê, você não te parece que é uma coisa séria, uma produção séria, sabe? Fica na cara que foi para encher linguiça. Então, por isso a minha dica, não utilizem parte histórica. A não ser que vocês dominem muito bem uma tradição de pesquisa, uma teoria sociológica e um método científico e vá utilizar dentro desse contexto, né? Que nem eu falei para vocês. Ok, mas fora isso não. Fora isso, tratem os problemas de vocês, os problemas de pesquisa, de forma objetiva. Né? E a princípio é isso daí. Eram só mais esses dois recados que eu tinha para dar. E aí finalizamos, né, o nosso grupo de pesquisa que aconteceu aí ao longo do semestre. Espero que na oportunidade de continuar aqui no próximo semestre, a gente possa se encontrar aí de novo no grupo de estudo. E foi ótimo contar aí com a participação de vocês ao longo desse tempo todo, né, nas nossas reuniões, participando dos debates. Alguns nem sempre estão aí, porque eu sei do problema que tem de conexão e tudo, mas é sempre ótimo estar aí com vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação. Depois eu só vou deixar salvo essa transmissão, eu vou colocar o link para vocês darem uma olhada e vou disponibilizar aquele material aquelas dicas que eu elaborei para vocês, tá? Isso tudo que a gente conversou hoje está no material que eu vou passar. Feito? Pessoal, muito obrigado e vamos nos falando lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Feito? Fui!